A partir deste momento, a Web Rádio MAP passa a apresentar Estudo das obras de André Luiz, estudando o livro Nosso Lar, na comunicação de Ronaldo Moraes. Uma boa tarde. A Web Rádio MAP inicia nesse instante mais um estudo da obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Nós saudamos a todos vocês em nome do MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que sempre está aguardando a sua visita, você vir até as nossas casas e polos para conhecer, para o tratamento espiritual, no qual nós, voluntários, nos dedicamos a esta tarefa de amor e caridade. O movimento de amor ao próximo é uma sociedade civil, não governamental, de natureza filantrópica e filosófica, sem fins lucrativos e que tem por objeto o auxílio a membros de comunidades carentes, vedadas qualquer distinção de nacionalidade, raça, posição social, credo religioso ou ideologia política. Isso está no artigo 1º do nosso Estatuto, Estatuto do MAP. E temos a nossa programação na sede para este ano 2024, reuniões públicas, quartas-feiras, 2 horários, das 16 e 18 horas. Temos cânticos, passes, preces, atendimento fraterno, harmonização, palestra, túnel energético e cromoterapia. Aos sábados, das 8 às 12 horas, distribuição de senhas, às 7 horas, cânticos, passes, atendimento fraterno, harmonização, palestras e tratamento nas macas. Tratamentos alternativos. Também dispomos às segundas-feiras de desobsessão às 19 horas, com fechamento do portão às 18h30. Às terça-feiras temos o Reiki, das 14h30 às 17 horas. Às quartas-feiras e sábados, saia dessa, das 9h30 às 11h30. Bioenergia às 14 horas. Agendar. Acupuntura e auriculoterapia às 10 horas. As nossas oficinas. Segundas-feiras, costura das 14 às 16 horas. Quartas-feiras, tricô, enxoval de bebê, das 13 às 15 horas. Encontro de preces para desencarnados, enxugando lágrimas, todo terceiro domingo do mês, às 9 horas. Informações nos nossos telefones 3392-5700, 3392-5600 e pelo nosso celular 21 994001656. Os programas da Casa de Cultura. Segundas-feiras, hidroginástica, 9 horas e yoga às 15 horas. Terças-feiras, hidroginástica, 9 horas, violão, 8h30, academia, 10 horas, piano, teclado, das 10 e 11 horas,
biblioteca de 9 às 11h30 e dança circular às 15 horas. Quartas-feiras, academia, 8 horas, hidroginástica, 9 horas, violão, 8 e 10 horas, meditação, 13 horas e 30 minutos. Quintas-feiras, hidroginástica, 9 horas, yoga, 9 horas e 30 minutos, biblioteca, 9 horas às 11 horas e 30, piano, teclado, 13 horas e 14 horas, e dança de salão às 15 horas. Crochê às 14 horas, informática, 10 horas e 14 horas, e também teatro, às 16 horas. Sextas-feiras, pilates, 9 horas. Sábados, inglês, 10 horas, coral do MAP, às 9 horas e 30, domingos, evangelização, de 9 horas e 30 minutos às 11 horas e 30. Jovens do MAP, 10 horas às 10 horas, de 15 em 15 dias, pré-vestibular de segunda a sexta-feira, de 19 às 22 horas. Sábado, das 9 horas às 12 horas. Todas as atividades pelo MAP são gratuitas. Os nossos polos, temos a nossa sede na Estrada do Pau-Ferro 325, Pechincha, Jacarepaguá, a Casa de Cultura e Centro Educacional, também na Estrada do Pau-Ferro 258, Pechincha, Jacarepaguá. Ilha do Governador, no Bananal, Rua Olímpio Machado, 201. Atendimento ao público por ordem de chegada. Quartas-feiras, 18 horas, sábados, às 7 horas e 30 minutos. Manguinhos, Rua Cizenando Nabuco, 111, Manguinhos. Atendimento ao público por ordem de chegada a partir de 7 horas aos sábados. Maracanã, Rua São Francisco Xavier, 609, Rio de Janeiro, em frente ao UERJ. Atendimento ao público por ordem de chegada, todas as segundas-feiras, às 18 horas. Itaguaí, Rua Helena Galiaco Prata, sem número, quadra 16, bairro Santa Cândida, Itaguaí, Rio de Janeiro. Casa de abrigo e tratamento de dependentes químicos. Recreio dos Bandeirantes, Rua Ailton Henrique da Costa, 328, Barra Bonita, Recreio dos Bandeirantes. Atendimento ao público por ordem de chegada, sextas-feiras, a partir das 17 horas. Cabo Frio, Rua Oscar Niemeyer, lote 1, quadra 44, esquina da Sexta Avenida, bairro Santa Margarida, Unamar. Cabo Frio, Rio de Janeiro, RJ. Rio das Ostras, Avenida Governador Roberto da Silveira, 637, Loja 2, Costa Azul. Atendimento ao público por ordem de chegada, quartas-feiras, às 17 horas e aos sábados, 9 horas. Caraguatatuba, São Paulo, Rua Isamira Pinto Santana, 459, bairro Porto Novo, Caraguatatuba, São Paulo. Aos domingos, evangelização de 9 horas e 30 e atendimento nas macas às 17 horas, por ordem de chegada. E, finalmente, em Portugal, Rua do Taxa, 19, São Vítor, Braga, Portugal.
atendimento ao público por ordem de chegada. Quintas-feiras, das 15 às 16 horas e das 20 às 21 horas. Vamos então, meus irmãos, fazer a nossa prece inicial para começar o nosso estudo e reflexão da obra de André Luiz. Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade que recebemos em poder, na tarde de hoje, como instrumento da tua vontade, levarmos aos lares que nos assistem o estudo da obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, com o livro Nosso Lar. Que a tua paz esteja conosco, que os mentores do MAP, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo e também Maria de Nazaré, nos ampare, nos intuam, nos fortaleça no estudo da tarde de hoje. Muita paz. Divulgaremos também todos os livros de André Luiz, não é? Que começa pelo Nosso Lar, depois Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Sexo e Destino, e a vida continua. Então nós temos aqui toda a obra de André Luiz, que a cada terça-feira estaremos levando através da Rádio Web MAP o estudo desta obra. No nosso caso hoje, o livro Nosso Lar. Então nós iniciaremos falando da colônia Nosso Lar. Características. A colônia Nosso Lar é uma colônia espiritual de transição localizada nas esferas espirituais vizinhas da Terra sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro, na faixa entre as cidades do Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna, em faixa que pode ser definida como a periferia do umbral. Na época em que André Luiz se pronunciou, em 3 de outubro de 1943, a colônia Nosso Lar contava com 1 milhão de habitantes. É a antiga fundação de portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. Esta colônia, que é essencialmente de trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Temos os ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação, do esclarecimento, da elevação e da união divina. Os 4 primeiros se aproximam das esferas terrestres, os 2 últimos ligam ao plano superior. Os ministérios são enormes células de trabalho ativo. Cada um, todavia, apresenta particularidades essenciais. Todos convergem da governadoria, que é a sede de todos os assuntos administrativos, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, o da alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Então, meus irmãos e irmãs,
nós percebemos neste primeiro parágrafo, nestas características de Nosso Lar, que quando foi lançado o livro, como retrata aqui na descrição, em 3 de outubro de 1943, quando Chico Xavier começa este grandioso trabalho, aqui nos é informado que esta colônia contava na época com 1 milhão de habitantes, todos espíritos. Por isso, como falamos no programa anterior, quando na época houve esses detalhes sobre esta colônia, gerou até entre nós espíritas, na época, muitas dúvidas, questionamentos, porque eram novidades que vinham até nós com detalhes impressionantes. Como fala aqui, olha, que todos os ministérios convergiam da governadoria, que é a sede de todos os assuntos administrativos. Então a gente percebe que a colônia ela era administrada, numerosos serviços de controle direto, como, por exemplo, alimentação, distribuição de energias elétricas, trânsito, transporte e outros. Essas informações é que na época gerou, vamos repetir, muitas dúvidas, mas como o mundo espiritual tinha planejado trazer a nós espíritas todas essas informações, no decorrer dos anos, as pessoas foram entendendo o que era esta colônia situada sobre o estado do Rio de Janeiro. Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso está em João, capítulo 14, versículo 2. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Ou seja, na visão espírita, através da ciência, filosofia e religião, nós temos uma definição, uma explicação completamente diferente do que até então, antes do Livro dos Espíritos, tinha-se uma visão diferente desta mensagem de Jesus, que nos diz: há muitas moradas na casa de meu Pai. Aqui afirma que essas moradas é todo o universo, com seus planetas, sistemas solares, vias lácteas, cometas e vamos por aí afora. Ou seja, o universo infinito. E nós, quando iniciamos o estudo, no caso do Livro dos Espíritos, está incluído de uma forma, digamos assim, indireta, mas existe, a colônia Nosso Lar, que é uma das colônias que temos no Brasil. Outros estados possuem outras colônias espirituais para receber espíritos, tratá-los, educá-los, estudar, trabalhar. Então há todo um processo para aquele espírito desencarnado que deseje trabalhar, ser útil, aprender também no plano espiritual, dentro do quê? Da sua elevação intelectual e moral. Temos também, no caso, que essas moradas, André Luiz, após o desencarne, hospedou-se numa delas, denominada Nosso Lar.
Inicialmente perambulou pelos arrabaldes sombrios, o umbral. 8 anos após, ou seja, ele fica 8 anos no umbral, foi para a área de refazimento e aprendizado, encontrando a harmonia e o caminho do progresso. Quando André Luiz sai do umbral e é conduzido para a colônia Nosso Lar, ali começa o seu tratamento espiritual, o seu tratamento do que ele havia desencarnado, né, que foi o câncer, para que aquele espírito, à medida que ia se refazendo naquele tratamento, preparava-se para o grande passo que ele daria, trazendo a nós toda uma obra sobre a vida espiritual. Logicamente, aqui nós percebemos que nada dá salto. Tudo há uma sequência, tudo há um planejamento. Mesmo, como é o caso dele, estando no umbral, a espiritualidade da colônia aguardava apenas o momento dele fazer uma reflexão, como veremos adiante, para aí sim ser tratado, socorrido e levado para a colônia. Então, aqui nós temos essas informações, nós tiramos de um livro chamado Cidade no Além, por Francisco Cândido Xavier e Eigorina Cunha, pelos espíritos André Luiz e Lúcius, e também algumas informações do livro dos Espíritos de Allan Kardec. Agora nós entraremos no capítulo 1 do livro Nosso Lar, nas zonas inferiores. Neste primeiro capítulo, vamos encontrar o nosso irmão André Luiz fazendo uma reflexão sobre aonde se encontrava. Você vê, ele está em zonas inferiores. Quando começa a narrativa, que são as experiências que André Luiz vivenciava naquele momento, ele está fazendo o quê? Uma reflexão aonde se encontrava. Aí vem a narrativa de André Luiz. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos altos. Provavelmente, nesta reflexão, ele deve estar dizendo, mas se eu morri, como é que eu estou aqui, não é? Respirando, vivenciando todo este processo. Nós, espíritas que estudamos, entendemos isso, mas temos que nos reportar à época em que André Luiz está no umbral. O conhecimento dele no mundo, sobre o mundo espiritual, era ainda muito pouco. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhorando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Então a gente percebe que ele está ainda em total desequilíbrio psíquico sobre a situação que ele está vivenciando e desconhece, primeiro, aonde ele está, o porquê de estar ali, não é? O que se passa ao seu redor, porque ele via muitos outros espíritos, né? Quem assistiu o filme retrata muito bem
aquela zona chamada umbral, com trovões, raios, escuridão, uma série de questões. Isso ele está avaliando. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude do ambiente. Alguns companheiros desconhecidos estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Essa é a forma como ele, naquele local, estava vendo o que se passava ao seu redor. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam, de quando em quando, agravando-me o assombro. Sentia-me, na verdade, amargurado doente nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me. Muitas vezes gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Se nós imaginarmos ou nos colocarmos no lugar onde ele estava, todo esse processo que ele está narrando, né, nessa reflexão, nessa sua impressão daquele local, com certeza ele estava completamente, digamos, desorientado, né, sobre aquela condição que ele estava vivendo. E por que ele foi parar nesse local? Aquilo que nós sabemos, a questão da sintonia. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, todo esse processo que nós estamos aqui repetindo é para nós termos uma ideia do local que André Luiz estava e que nós, espíritos encarnados, temos que ter o extremo cuidado, já que estamos na matéria, praticamos ou procuramos praticar o espiritismo, temos que começar a trabalhar a nossa mudança, o nosso equilíbrio espiritual, nos preparando para locais, digamos, com menos sofrimento do que está sendo narrado aqui por André Luiz. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios do sol aquecessem de muito longe. A estranha viagem prosseguia. Com que fim? Percebemos que ele continua fazendo questionamentos. Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar? Aí nós percebemos que em todo este sofrimento ele está fazendo algumas questões, alguns questionamentos, com perguntas a ele próprio. Onde o lar? A esposa, os filhos. Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Ou seja,
André Luiz não está tendo ou não está podendo ter um raciocínio contínuo, lógico, racional, devido à influência do meio em que ele se encontra e também devido ao seu desequilíbrio psíquico sobre a situação, digamos, nova que ele está vivenciando. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro, ou seja, quando ele é enterrado, que o espírito sai, pela sintonia, não é colocado diretamente neste local. Filho de pai, talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhar os vícios da mocidade, do meu tempo. Organizar o lar, conseguir filhos, perseguir situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, como a silenciosa acusação da consciência. Aí agora entramos naquela questão da nossa consciência. Então, é necessário, neste momento, o nosso irmão André Luiz, nesses questionamentos que ele está vivenciando, né, ele começa a fazer o quê? Uma avaliação, porque ele percebe que sua consciência o está acusando. E aqui ele faz um relato, digamos, rápido, quando ele diz, olha, filho de pais talvez excessivamente generosos. É importante nós também fazermos as nossas avaliações, as nossas reflexões sobre nós, sobre o mundo que nos cerca, sobre a proposta divina para cada um de nós neste planeta, que sabemos está passando um momento de muita turbulência. Devido ao quê? Devido ao grande desconhecimento da maioria de seus habitantes, hoje reencarnados, sobre este mundo aqui que André Luiz está falando. Mesmo sabedores que somos, não é? Que não é a primeira existência nossa, não é a primeira reencarnação no planeta. Eu, quando digo nós espíritas, aqueles que ainda não professam a doutrina ou não a estudam, têm mais dificuldade de entender todo esse processo. O porquê de cada situação, o porquê de cada prova, de cada expiação. Tudo isso, à medida que nós vamos nos tratando, espiritualmente falando, estudando a doutrina que é a doutrina consoladora, que nos traz muitas informações do universo, do mundo espiritual e do nosso planeta, nós começamos a nos preparar, começamos a nos motivar a nossa mudança, as nossas práticas no nosso dia a dia. Aí entra a grande questão que eu sempre gosto de avaliar e comentar. Em todo este processo entra o ensinamento de Jesus para todos nós, desse Espírito
deste grandioso Espírito que veio até o planeta Terra, na qual ele é o governador. Trazer a sua palavra, o seu ensinamento, as suas curas, mostrando a cada um de nós, nesses ensinamentos, o amai ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Lei de causa e efeito. Ama o próximo como a ti mesmo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, a cada um segundo suas obras. As curas que ele realizava e ensinava às pessoas. Vá e não peques mais. Então Jesus viveu toda uma estrutura numa sociedade no qual não me entenderam, poucos entenderam a sua mensagem de amor e caridade. E ele deixou esse ensino, o Evangelho, e como o nosso Consolador. Quando retorna aos mundos elevados, ele nos faz uma mensagem. Eu vos enviarei outro Consolador, que falará em meu nome tudo o que ainda não podeis entender. E quando nós estudamos uma obra como o livro de André Luiz, percebemos que os ensinamentos de Jesus estão contidos, no nosso caso, no livro que nós estamos estudando, no nosso dia a dia. Habitar a terra, continua a reflexão de André Luiz, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Ou seja, aquela situação, recebemos tudo, mas muitas vezes, pela narrativa de André Luiz, nós não demos ao próximo, não distribuímos o necessário para ajudar ao nosso próximo. Ou seja, ele nunca tinha avaliado todo este processo. É necessário, aí também é a importância, que muitas pessoas às vezes não entendem, ou não querem entender, a importância de estar num lugar desse como o umbral, aonde ele começa a reflexionar tudo sobre a existência que ele tinha deixado. A sua esposa, os filhos, seus pais, os bens da sua mocidade, como ele viveu, sem em nenhum momento fazer uma reflexão da vida dele próprio, reflexão através da oração, da sua profissão. Todo este processo, ele está o quê? Avaliando com calma, com objetividade, tudo o que ele está passando. E isto, como nós estamos aprendendo, é importante, se pudermos, todos os dias, ao levantar pela manhã ou ao deitar à noite, fazer uma reflexão, fazermos uma avaliação do dia que nós vivenciamos. É importante, independente da idade que estivermos, buscar no Evangelho a prática dos ensinos de Jesus. E não é apenas buscar esses ensinamentos, é à medida que recebemos suas palavras, nos conscientizarmos da importância que nós temos na prática da caridade. Sabemos, meus irmãos e irmãs, que, no nosso caso, o Movimento de Amor ao Próximo, MAP, recebemos em todos os nossos polos,
em todos os nossos trabalhos que relatamos aqui no início, né, desse programa, o trabalho que é realizado para conscientizar, receber aquelas pessoas que nos procuram aflitas, desesperadas, sem esperança, muitas vezes não querendo mais viver. Então, o nosso trabalho qual é? É inspirado pelo mundo espiritual que nos intuem, nos ajudam a ajudar aqueles que nos procuram, né? Motivando-os, dando a esperança de que aquilo que ele passa é um processo para o seu crescimento, se ele assim o desejar. Eu sempre gosto de comentar que quando o MAP abre as suas portas materiais e espirituais para receber todos os irmãos que venham a nós, que busquem, que se motivem a viver e ser voluntário, ajudar ao semelhante aonde estiver. E o MAP, como vimos aqui no início, realiza todo um trabalho, não só espiritual, mas também social, levando o alimento às ruas, através das quentinhas, né? Como vimos aqui na Casa de Cultura, né? Aulas de violão, teclado, teatro e outras atividades, repetimos, inteiramente grátis. Tudo isso, todo esse processo, não é? É de um trabalho que se desenvolve, vamos colocar assim, há uns 40 anos, indo no cerne de cada um, mostrando, olha, você é um filho de Deus, trabalhe, se renove, busque, não é? Através do seu livre-arbítrio, a prática do Evangelho, a prática do amor diariamente. É isso que nós buscamos, para que o mundo realmente entre num processo de regeneração à medida que nós vamos nos regenerando, à medida que vamos descobrindo em nós, que André Luiz vai ver isso mais adiante nos outros capítulos, de que nós podemos sim ser útil ao nosso semelhante. Nós podemos sim utilizar tudo o que Deus nos deu para trabalharmos na sua obra, não só neste planeta, em mundos mais elevados, trabalhados por espíritos superiores, mas que também exercem um trabalho constante, um trabalho regenerativo, muitos vindo até nós, nos intuindo, nos inspirando ao estudo, porque é através do estudo, como Jesus nos afirma num dos seus ensinamentos, vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu vi, logicamente, desde jovem eu sempre ouvi essa parábola, né? Mas nunca tinha parado para fazer uma reflexão, tipo assim, o que é que Jesus está querendo dizer com isso para a minha pessoa? Né? Muito bem. Um belo dia, depois de estudar, depois de trabalhar espiritualmente, como nós falamos na gíria, um dia a ficha caiu. E eu passei a ver a verdade, não a minha verdade, mas a verdade divina que Jesus trouxe. Vós conhecereis a verdade absoluta que ele trouxe. Não a nossa verdade confusa, vamos colocar assim, a nossa verdade que hoje nós falamos que isso é a verdade, amanhã
estamos desfazendo o que fizemos ontem sobre a verdade. E essa verdade nós encontramos aonde? Na obra do seu Evangelho. É só nós pararmos para ler, refletir, tornar a refletir. À medida que acontece alguma experiência conosco, seja boa ou má, como nós falamos, nós podemos parar e fazer um questionamento. O que Jesus faria neste momento? É esta mensagem que nós, trabalhadores voluntários do MAP, passamos a todos aqueles que nos procuram. Às quartas-feiras, aqui na sede, aos sábados e nos outros polos que nós comentamos. Todos com o mesmo objetivo: levar a verdade, o esclarecimento, motivar a todos a continuar com suas tarefas, reflexionando nos seus atos, nas suas ações no dia a dia. Ou seja, entendendo o que é a família, quem sou eu, o que é a reencarnação, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, ou seja, há uma infinidade de ensinamentos pautados no que Jesus colocou quando afirmou: vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar-nos de quê? Da nossa grande ignorância. Em pleno século XXI, de um lado, pessoas trabalhando amorosamente, levando a mensagem do Cristo. De um outro lado, aqueles que ainda motivam as guerras, destruição, flagelos, fome, tantas situações. Por quê? Apesar de se rotularem religiosos, não praticam as religiões, os ensinamentos de Jesus como deve ser praticado. Nós temos aqui mais um item, né, que vamos comentar. Possuir um lar, que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina. Olha o que ele coloca aqui: a família é uma bênção divina. Nós temos visto hoje nos nossos atendimentos fraternos o quanto muitos companheiros e companheiras que nos buscam nos fala da desestrutura da família em que eles vivem. Não trabalham a fé, a oração, o entendimento, o diálogo para resolver questões que muitas vezes são questões pequenas, mas transformam aquela questão simples, como diria algumas pessoas, fazendo tempestade em copo d'água. Surdo e comezinho deveres de fraternidade. Então aqui ele faz, para encerrar, ele faz um alerta a nós. Ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra, ou seja, o retorno ao mundo espiritual. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois.
Então nós temos aqui com esta mensagem de André Luiz, que encerra o capítulo 1, nas zonas inferiores, em que ele faz uma profunda reflexão, estando ele no umbral, sobre sua vida com a família, o que o motivou a estar naquele local, mesmo sem entender tudo aquilo, mas ele está ali fazendo uma reflexão que nós podemos fazer todos os dias. Esta reflexão em nome do nosso Mestre Jesus. Agradecemos a participação de todos, a atenção, o agradecimento de penetrar em seus lares e vamos fazer a nossa oração de encerramento do programa de hoje. Mestre Jesus, nosso guia e modelo, nosso caminho, verdade e vida, nós te agradecemos em poder, neste momento, levar não só a tua mensagem, mas a mensagem do nosso irmão André Luiz, que nos passa toda a sua experiência, toda a sua vivência no mundo espiritual, nos mostrando, nos alertando que a vida continua, que é necessária uma mudança em nós radical para a prática do Evangelho, para a prática do amor e da caridade. Muito obrigado, Jesus, muita paz, graças te damos por mais este dia de estudo e trabalho da obra de André Luiz. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. A Web Rádio MAP apresentou Estudo das Obras de André Luiz, na comunicação de Ronaldo Moraes.